Fala galera, tudo bem? Boa noite, né? Não sei para você o horário, se é bom dia, se é boa tarde. Nós falamos aqui do programa da VAR Podcast novamente, Palavra Viva. Hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais, né? Que trabalham com a capelania hospitalar. Eles vão falar um pouquinho para a gente hoje sobre como que é esse serviço, né? Se realmente faz sentido na vida de muitas pessoas e qual o impacto disso. Hoje nós estamos aqui com dois convidados, como eu disse. O primeiro convidado você já conhece, é o nosso irmão Júnior, né? Nosso irmão Júnior, ele é influencer, ele é capelão, ele também é músico e também nos ajuda aqui no canal. O nosso segundo convidado é o Washington. Ele é um psicanalista, especialista da mente, também faz parte desse projeto e eu vou passar para eles para vocês conhecerem um pouquinho desse projeto. Se você ficar com alguma dúvida, se você gostar desse projeto também, a gente no final tem um recado para você. Um grande abraço. Eu vou passar aqui então para esses irmãos. Uma boa noite, Júnior. Uma boa noite, Washington. Sejam muito bem-vindos no VAR Podcast. Obrigado pelo convite diretamente e a resposta de vocês. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho das experiências de vocês na capelania. Como que é esse projeto da capelania, primeiramente, também, e qual o impacto disso na vida de tantas pessoas, né? Projeto tão bonito que eu acho importante a gente estar trazendo nesse programa de hoje, para a gente poder também fomentar essa ideia nos corações de algumas pessoas. Opa, tá joia. Obrigado pelo convite, né? Eu, como você bem aqui mencionou, Júnior Guita, ele é o influencer e eu sou o influenciado por ele. Oh, meu Deus. Porque trabalhar com o Júnior Guita na capelania, e quando a gente está falando de capelania, entenda-se, não é uma capelania instituição CNPJ, mas é um trabalho de capelania. É você ser o braço estendido de Cristo diretamente dele, porque quando você está dentro de um ambiente hospitalar, a capelania, no caso hospitalar, ela é a sua presença ali como um sacerdote mesmo, para uma pessoa que está querendo se aproximar de Deus, está querendo se aproximar do divino, e como a gente respeita todas as religiões, nós estamos ali como alguém que escuta. Eu tenho certeza que quando estamos num hospital, as pessoas nos vêm trazendo um momento de paz, onde, por exemplo, eu sou psicanalista e sou neuropsicanalista, então não tem como eu não pensar desse modo. Módulo porque eu estou fazendo um curso de capelania, de psicanálise, e o pessoal está escutando muito módulo. Sim. Mas desse modo. Quando uma pessoa está no hospital, ele não está em sua casa, não está na sua cama, não está com o seu pessoal em casa, com a sua família. Não é o seu ambiente, a incomodação, dividir o quarto e, às vezes, a própria patologia, aquilo que ele está atravessando, aquele momento de fragilidade, de dores. Ele está num local infeliz, então há um estresse enorme. Agora, você imagina, quando eu estou estressado por tudo isso, o que mais o meu organismo produz é cortisol. E, de repente, aquele cortisol todo, a minha dopamina cai, aí entra num processo tóxico dentro de mim, e metem antibiótico, injeções, tudo, e tudo que eu queria estar no outro lugar. De repente, chega o EMPA, que é uma equipe de músicos para ambientes hospitalares. Nós somos cristãos, e nós chegamos lá não com uma Bíblia goela abaixo para a pessoa. Não é isso. Nós entendemos que precisamos amar aquela pessoa que está ali. Precisamos cuidar dela, porque ela faz parte de um sistema que nós fazemos parte. Então, compadecer daquela questão, daquela pessoa, daquele momento. E é nessa hora que a gente chega com algumas músicas leves e a pessoa sai, de repente, do seu cognitivo, do seu pensar estressante ali sobre o que está acontecendo, e a gente começa a dar a ele um momento de sentir algo diferenciado que o leva a uma certa paz. Exemplo é que quando nós estamos estressados, quando a gente está atravessado por algum momento ruim, o sistema límbico da gente, ele fica no movimento acelerado, hiper, né, acelerado. E ele desliga o seu
seu córtex frontal aqui, o seu cognitivo, ele desliga, você não pensa mais, você só está sentindo. Então, já que a primeira coisa que o organismo, que o corpo humano faz é sentir, ao invés de escutar, né, uma razão, ele está sentindo, a gente chega com a música e ele sente a música. A música baixa aquelas frequências e daqui a pouco tira ele daquela hiperatividade límbica e ele começa, a partir de então, poder ouvir o que está de fato acontecendo e se acalmar. Receber, então, uma palavra amiga, uma palavra que o edifica, que o fortalece. Esse é o movimento do EMPA, né? Sim. E o Junior Guitar é o que mais... O poder, então, da música em si, do que vocês conseguem trazer para essas pessoas nesses ambientes, né? No momento de dor. Eu mesmo, gente, eu sou um pouquinho, assim, suspeito para falar, tá? Porque eu conheço eles, eu também participo de vez em quando, fui convidado. É um trabalho, gente, muito bonito. Quem já esteve no hospital, no ambiente hospitalar, né, sabe que às vezes ali tem um grupo, né, que vai trazendo uma certa alegria ali para aquela pessoa que está, às vezes, acamada, com uma dor. E eu gostaria muito que você, se você estiver gostando desse vídeo, se esse assunto hoje faz sentido também para você, também comenta com a gente aí nos comentários, tá? Eu vou passar aqui então para os irmãos continuarem, porque eu acho esse assunto incrível e eu tenho certeza que você vai achar incrível. Bom, já retirem o influencer, a não ser que seja para coisa boa, né? Porque o influencer hoje está meio que... mas eu sou influenciado por você, não tem jeito, né? Alguém aqui influencia. E é engraçado, né? Que eu me coloco nas redes sociais como Junior Guitar, mas nas fotos, nos vídeos, você vai me ver muito mais com violão, né? Que a gente leva o violão para os hospitais e tem sido o meu companheiro aí durante a semana. Então a gente procura levar essa mensagem, né? Cantada, falada. Sempre tem uma reflexão do Washington antes da gente iniciar. Então é muito legal, né? E partindo assim do início, né? Como eu entrei nessa, né? Então eu estava em casa, ainda namorava com a minha esposa e o meu sogro encontrou o Washington na rua. O Washington morava do lado dele e o Washington, acho que comentou sobre alguma coisa do hospital e aí meu sogro falou: olha, meu genro sabe tocar, né? E aí eu não sei como foi na cabeça do Washington naquela hora, porque quando a gente ouve assim, meu filho sabe tocar, você fica imaginando, mas será que toca bem? Será que vai conseguir levar as músicas? Então não sei na cabeça dele, mas ele não tinha ninguém para levar, não tinha nenhum músico, vai tu mesmo. E aí eu desci na casa dele, peguei as músicas na hora lá, vai tocar isso. E nós fomos fazer um culto no Hospital do Penteado, de final de ano, no estacionamento do Hospital Penteado. Quem é da região conhece aqui, Hospital Geral de Vila Penteado. E fizemos o culto lá com harpa, tinha a Priscila que tocava harpa, tinha violino, tinha o violão, sax, um coral da igreja cantando. Então naquele dia nós fizemos esse culto lá no estacionamento. Um piano, que o maluco aqui colocou um piano dentro da Kombi, dentro de uma Kombi para levar um piano de 200 quilos, mas tinha que ter o piano lá, né? Mas assim, essas loucuras que nós fazemos, né, que vale muito a pena. Então desde esse dia, eu acho que mais de 10 anos atrás, eu não consegui parar mais de fazer capelania. Então, ou música no hospital, né? E então, assim, aquele dia para mim foi muito especial. A primeira vez que eu ouvi uma harpa ao vivo. Então, quando eu vi ela tocando, a Priscila Salles, né? Ao vivo. Saudosa. Ao vivo. Ao vivo. Sim. Tocando aquela harpa ali, meu Deus, cara, que se no céu a música é melhor do que isso daqui, né? Então não dá pra gente imaginar. Então saí dali já com o coração ardendo. E aí desde então comecei a ajudar o Washington às quartas-feiras. O Washington, o Denis, a Vitória, que é a filha dele, a Larissa, ali no hospital, visitando à noite. Então a gente ia à noite e fazia a música nos corredores. Então para mim esse foi o início de tudo, né? E é lógico que depois a gente fez curso, essas coisas, mas o início foi dessa forma.
Nossa, então, hoje também, né, eu estava até pensando, antes da questão do tema, eu estava falando com o Guita, né, e eu achei prudente também, gente, falar uma verdade que eu acho muito incrível também, né, os milagres que eles vivenciaram, que eles viram também nos hospitais, o que Jesus transformou não só na vida deles, mas na vida de muitas pessoas. Mas o mais incrível é o que o Washington aqui ele voltou a condicionar, a falar, a questão da música, né? Como isso impacta, como impactou a vida deles também. E eu acho esse trabalho, gente, incrível. Como eu disse, eu não posso nem aqui falar por mim, né? Mas eu vou deixar eles falar um pouquinho das experiências deles também. Porque eu particularmente, aqui eu sou suspeito para falar. A gente, a partir desse start aí, a gente começou em 3, 4 pessoas no Penteado, e aí foi agregando mais pessoas, aí surgiu a ideia dele de criar uma sigla, né? EMPA, hoje nós nos denominamos EMPA, que é Equipe de Músicos para Ambientes Hospitalares. E a gente teve essa preocupação, porque entrar no hospital, né, a gente até entra, mas assim, como você se portar no hospital, né? Pode encostar na parede, um paciente me dá a mão, eu posso dar a mão para ele, eu posso abraçar se ele pedir. E se um paciente me pedir água? Já pensou? Você está cantando, paciente, me dá um copo d'água aí, e você pega o copo d'água e dá pro cara. E o cara está em jejum porque ele vai fazer uma cirurgia em poucas horas. E aí você acaba com a cirurgia do cara. Então, assim, como se portar dentro do hospital, né? Pode orar por mim, Até coloca a mão na sua cabeça, impõe a mão, impõe na cabeça do outro. E vai. Faça uma contaminação cruzada. Então a gente teve essa preocupação. E aí as primeiras pessoas que a gente conseguiu agregar, e foram bastante, né? Mais de 20, assim. Começou a chegar gente mesmo. E a gente levava para o curso de capelania da Helenivação, que é, assim, a referência em capelania aqui em São Paulo, né? No Brasil, né? Então a gente levava para esses cursos, não, faz o curso, pelo menos o nível 1, para você ter ideia. E eu digo por mim, já tocava, sei lá, 6 meses, 7 meses no hospital e tinha aquela minha visão. Depois que eu fiz esse curso agora é ACS, né, da Helenivação, me abriu muito mais a mente. Nossa, eu fazia assim, mas eu posso fazer muito mais do que isso, né? Então, um curso excelente. Só recomendo. Quando ele fala siglas aqui, ACS é Associação de Capelania na Saúde, né? Isso. Quando ele fala Penteado, gente, não é só o bairro, não, tá? É Hospital Geral de Vila Penteado, né? E a gente tem um repertório de música muito lindo, né? E quando a gente fala em capelania, me vem uma música saudosa pra gente cantar, né? A gente pode cantar todas as músicas no hospital. Eu tava com vontade, não sei se você me autoriza a cantar aquela música do Amado. Do Amado? No hospital, na sala de cirurgia. Pode não? Gente, aqui você vai ouvir coisas sérias, vai ouvir piada. Não, fora a piada dele que ele conta. Geral. Que nós vamos revelar a piada que ele conta em todos os lugares. Aí quando você ouvir, mas você ri, tá? Você ri para poder a piada dar certo. Olha, gente, deixa eu até falar aqui. Esse programa, o EMPA, é um programa muito sério. Eu já vi em outros hospitais, outras equipes, né? Mas assim, gente, resume para mim. A pessoa hoje, que ela faz parte desse grupo, ela é o quê? Ela é musicista, ela sei que elas fazem parte da igreja, né? Mas as igrejas hoje, elas têm alguns trabalhos voltados. Eu já vi gente, por exemplo, lá, Hospital Exemplos, tá? De algumas igrejas. Assembleia de Deus, Igreja Batista, né? Presbiterianos. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho mais também como que funciona esse projeto, né? Hoje é só músico que é aceito nesse projeto, ou não, são pessoas que realmente vêm, têm algum certo conhecimento e também querem fazer parte, já de repente trabalharam com serviço social. O que vocês me dizem a respeito disso? Se fosse só músico, eu seria expulso. Eu sou o único que sou aqui do EMPA que não sou músico. Eu tenho uma voz asmática, eu até falei com o Júnior, vou trabalhar com uma fono lá para
fortalecer o diafragma, mas não sou músico. Mas eu brinco com isso. O Júnior Guita, quando o sogro dele me apresentou, olha, o meu genro toca, né? Eu falei, ele é de onde? Da Assembleia de Deus. Então, quero ele. Por quê? Assembleano que toca é assim. Na Assembleia, a irmã fala assim, eu vou cantar um hino para a glória de Deus. Aí dá um tom. Não sei cantar, mas é para Jesus. Aí ele dá um tom dó. E a irmã, ela chora lá sem dó. Aí e ele tem que ir atrás e achar o tom. Sim. Era desse homem que eu precisava, né? O Guita, ele tem essa habilidade ele brinca bastante com o violão, ele tem uma habilidade ímpar, única. E os demais que vêm é porque cantam. Você fala assim, Washington, mas aí no EMPA, todos são cristãos, todos são... Não, porque a ideia todos são humanos. Sim, claro. Todos carecem da glória de Deus. Né? Todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos e temos uma responsabilidade, né, com o próximo. E o próximo, às vezes, é o próximo... Já imaginou, você está cantando ali no momento, você está na presença de uma pessoa que está deitada ali, você não sabe quem é aquela pessoa. E, de repente, aquela pessoa é uma pessoa que está passando por aquele momento, que precisa ter um encontro com Deus, e ela vai ser aquele diferencial na sociedade. Esse é o teu papel. E não importa, você não vai chegar para a pessoa, olha, eu quero saber se você se você não é. Então, quem canta com a gente é porque é uma pessoa ensinável, uma pessoa que ela se sujeita a algumas condições de biossegurança, bioética, que respeita as pessoas. Por exemplo, quando nós chegamos no hospital para cantar, eu preciso de vozes, né? Eu preciso de pessoas que tenham uma distinção, que tenham ali um olhar, e a gente conversa entre si. Porque aqui não tem o crentão e o crentinho e o crentino. Certo. Né? Então, é interessante porque o Deus eterno, ele nos chama assim. Eu vejo a forma como Jesus chama Sim. Pedro. Você é pescador? Sou. Então me segue. Siga meus bons. Ele fala assim, não, ele siga meus maus. Ele chama, Chaves, na verdade. Então, e aí, é nesse caminhar que ele vai ensinando para o Pedro que durante a caminhada ele vai se atrever a fazer coisas que não eram para fazer, na sua impetuosidade, ele vai mentir, ele vai ficar covarde, a caminhada da vida, ela é isto. E você vai aprendendo aos poucos, né? Diga-me com quem tu andas e direi quem tu é. Quem tu és, quem tu andas. Sempre. Quem tu andas, quem tu és, né? Então, isso é muito importante. É óbvio que no hospital nós não levantamos uma bandeira religiosa. O amor de Deus, ele é universal. Mas tem quem não quer o amor de Deus, mas quer o amor humano e necessita do calor humano. Ótimo! Estamos ali para isso. Né? Quem é que fez o teu pão hoje? Foi algum crente? Você sabe se foi? Quem que fez o macarrão? E você está comendo, sabe? Então eu tenho que ter total respeito e ter, bem longe de mim a ignorância, dessa exclusividade. Porque eu sei que um Deus, quando ele quer chamar alguém para algo, ele chama. Ele chama o ateu e o à toa. Ele chama o crentão Verdade. E a crentoa, né? Para poder estar ali trabalhando, operando para que toda a vida aconteça. Então, com a gente não tem isso. Né? A gente recebe, às vezes, muita crítica, porque chegamos no ambiente, a gente não canta lá debaixo da carrapateira, um hino Jesus me deu. Não, calma aí, não é isso não, né? A gente não canta quem dá com alegria lá no céu. Não, a gente não faz isso. A gente chega lá no ambiente, a gente olha. Gente, não é nem para a gente cantar hoje, é só para ter presença e olhar. Hoje é só para a gente estar aqui visitando as pessoas. Ou então, cabe ali, gente, uma pessoa que não quer saber de religião, mas ele abre-se para uma canção tipo: se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem. O irmão Tiago York, né? Isso, o bispo Tiago York. Verdade. O presbítero, né? O apóstolo. Apóstolo de Javan.
o apóstolo Djavan, esse daí é tremendo. Então, cabe essa canção, é nessa hora, que inclusive, Eline Vassão, ela me conta, ela conta em um dos seus livros, a capelã, né, é que ela foi estava no hospital e tinha um senhor lá que ela foi falar, olha, posso entregar uma palavra aqui de Deus para você e tal? Ele, não quero. Ele se fechou totalmente. Sim. Aí ela foi no outro momento, olha, eu posso... Ele fingia que estava dormindo, ele não queria conversar de jeito nenhum. Teve um dia que ela foi tentando várias vezes, né? Ela fazia visitação no leito. Teve um dia que ela ficou só olhando o que ele estava fazendo. Ele estava assistindo uma receita lá culinária do Guedes, alguma coisa assim que estava passando. Eu não sei se era joelho de porco, era alguma comida assim. E ela ficou olhando, ele assistindo, então ela começou a assistir. Então ela disse, nossa, que delícia. Aí ele olhou para ela, você gosta? Começaram a conversar e trocar receitas. Olha onde que teve a abertura para uma conversa e para uma conversão. E era uma conversa verdadeira e foi algo assim natural. Algo que realmente aconteceu numa pequena abertura ali, no pequeno momento, até no momento mesmo não de necessidade, mas assim, como se fosse um amigo pequeno, uma criança pequena, né? De um espelhamento mesmo. Sabe por quê? Porque quando você encontra essa coisa programada, forçada por nós mesmos, há muitas pessoas que confundem o que é evangelho. Eles acham que evangelho, você ser um cristão, é você fazer publicamente aquele negócio. Eu aceito Jesus como eu sou anjo, Salvador, a partir de hoje não uso calça curta, não uso não sei o quê, e não rapo o pelo do braço. Não, calma aí. Não é isto. Tem horas que as pessoas não veem uma conversão. E não é pra gente ver. Sim, eu digo, eu fui capelão lá do Hospital Ipiranga. O Júnior lembra bem. Uhum. Havia uma senhora que estava lá internada. A gente trabalhava no 9º andar, paliativos, e estávamos cantando lá umas canções cristãs, tudo, e de repente uma senhora japonesa que estava internada, ela olha e fala assim, ai, que lindo. Aí eu falei, até brinquei com ela, ai, você também é lindo. Ela pegou na minha mão, eu peguei na mão dela e fiquei brincando. Tinha uns 77 anos, a dona Tcheco. E de repente eu falei para ela, você viu como Deus é gracioso? Ela, Deus não quero papo com Deus. Teve um afastamento, né? Nesse caso, ela não queria, né? Não, ela não queria saber de Deus de jeito nenhum. Ela falou, não, Deus não tenho raiva de Deus. Naquela hora que ela falou, tenho raiva de Deus, eu olhei para a cara dela e falei assim, mas não de mim, né? Ela falou, não, de você não. Eu falei, viu Deus, estou melhor que você hoje, hein? Vamos lá, vamos conversar. Né? Peguei na mãozinha dela, eu falei, a gente vai cantar uma outra canção agora para você. Aí eu olhei para a cara da turma, né? Vai, turma, joga outra música aí, por favor. Toquinho. Aí começaram a tocar. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Ela ficou assim, maravilhada. Com a harpa tocando, com o violino, com o violão. E eu falei para ela, eu posso vir conversar com você outros dias? Fazer visita aqui? Ela, por favor. Eu sou sozinha, não tenho parentes aqui no Brasil. Aliás, quase que todo mundo da minha família já se foi. Eu só tenho um sobrinho, mas ele é muito distante. Eu tô com saudade do meu cachorro. Eu tô aqui com câncer. Eu falei, tá certo. Ficamos conversando e trabalhando algumas questões. Próximo da evolução ali dela, sim. Nós conversamos com a equipe multi, né? A gente fazia parte. E você descobriu que toda essa raiva de Deus, que ela havia perdido a irmã para o câncer e agora ela estava morrendo de câncer. 6 então, meses toda essa antes. raiva de Deus aí. Deus levou a minha irmã e vai me levar também. Então ela tinha essa raiva, né? Ela já acumulava isso dentro dela, né? Uhum. Sim. E o que a irmã dela fazia? Pianista, musicista, pianista excelente. Ela falava que tocava na frente da casa dela e as pessoas paravam na porta para ouvir. Era uma excelente pianista. E ela achou que Deus levou minha irmã, por quê? E está me levando também. Então aí o Washington teve que trabalhar bastante o coração dela, né? E quando chegou um dia que estava próximo dela partir, nós decidimos, vamos fazer uma coisa que ela goste. Perguntamos para ela e ela disse, queria ver meu cachorro. Então, a médica do paliativos, ela era bem doidinha, bem maluquinha mesmo, mas muito assim dinâmica. Ela disse, vou falar com a enfermeira.
A enfermeira, de jeito nenhum, vocês vão trazer cachorro aqui pra cima, de jeito algum, vai trazer contaminação, não sei o quê. Até porque isso também no hospital, né? É meio que... E detalhe, era no Hospital Ipiranga. Nessa época a gente já estava indo no Hospital Ipiranga. Penteado, Ipiranga e 21 de julho aqui, que é o pronto-socorro, para quem conhece a região, na Avenida João Paulo I. E as clínicas de hemodiálise. As clínicas de hemodiálise. A gente não parava. Toda semana era em vários lugares. De repente, decidimos, já que não podemos subir o cão, desceremos até o cão. Pegamos o leito dela e descemos até o saguão principal lá no térreo. E o cachorro veio e brincou com ela e lambeu. O cachorro estava com muita saudade e ela também. Foi o momento mais feliz dela. Eu vou procurar essa filmagem, eu vou depois te passar. E é interessante porque isso foi numa quarta-feira. Quando foi numa sexta-feira, eu estava em casa, aqui na região da freguesia do Fundos, aí me ligaram, olha, Washington, eu acho que é hoje. Eu corri para o hospital, cheguei lá, ela estava com o olhinho ainda aberto, eu segurei na mãozinha dela e falei, Chico, vamos ter uma conversa agora de adulto. Neste momento, eu quero que você entenda, aquela briga, aquele de mal que você está com Deus, você pode fazer as pazes. Porque eu vou te contar uma coisa. Está escrito na Bíblia assim. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo todo consigo. Então eu disse para ela, você acha que um Deus que dá a sua própria vida na pessoa do seu Filho Jesus para nos salvar, é um Deus que tem raiva e que pune você? Na hora da sua ira, ele dá o seu Filho, o seu melhor, para salvar a gente. Você entendeu isso? Ela fez assim, eu falei, posso orar por você? Ela assentiu com a cabeça e segurou minhas mãos. Ela segurou assim, com as mãos assim mesmo. Sim. E daí eu fiz uma oração. Quando terminei a oração, ao invés de ela falar amém, ela levantou a minha mão até aqui, respirou fundo e expirou. E partiu naquela hora. Nossa, gente, fortíssimo. Cara, não teve uma frequência em igreja, não teve uma oferta de dízimo, não teve apelo, não teve batismo. Ela estava plena com Deus. Sabe? É interessante porque quando Deus quer, eu não preciso ver. É a pessoa. A gente quer ver para a gente falar que a gente fez, a gente determinar. Não. Isso é uma ação dele. Então, hoje, o EMPA, ele tem esse trabalho de observar, de estar presente. Tem até uma frase aqui que eu achei bem interessante, que ela é assim, algumas pessoas, elas vão ao hospital porque precisam de remédio. Outras, elas vão ao hospital precisando somente de acolhimento. Porque não resta mais nada a ser feito. Sim, fortíssimo. Né? E elas precisam de um acolhimento. E quando chegam ao hospital, já pensou se tem algum filtro, alguma seletividade de quem vai fazer o que para quem? Não, ali está o EMPA cantando para todos e todos os gostos. Nossa, assim, gente, eu tô arrepiado aqui. Você deve estar também arrepiado aí, eu acredito. Você né? Mas assim, gente, o que eu fico feliz de poder escutar que ainda há salvação, né? Jesus salva, Jesus cura. Mesmo que você hoje esteja distante dos caminhos de Deus, não acredite em Cristo, né? Porque agora o mundo está partindo para uma outra vertente. Mesmo assim, existem pessoas, como os nossos irmãos aqui, que fazem a diferença para muitas pessoas. Eu vou passar aqui para o irmão Júnior aqui para ele contar também os demais testemunhos, que são lindos os testemunhos. Eu, particularmente, aqui estou bem impactado, gente. E lembrando também que quando a gente começou há 10, 12 anos atrás, ainda existia um pouquinho de resistência, né? Para a gente entrar. Porque por conta do evangeliquez, né? Que o pessoal queria colocar a qualquer modo, aquelas carteiradas, né? Virei pastor, agora eu posso entrar onde eu quero e eu vou subir para orar e acabou, ninguém vai me impedir. Então os médicos tinham uma resistência aí, e é bem com razão, né? Sim. Médicos, enfermeiros, porque eles iam coisas. E hoje a gente vê, né? Recentemente, uma família que a gente conhece em comum, a mãe internada, eu acho que era a mãe internada. E um dos parentes entraram
podia entrar, né? Era parente. Entrou para orar e falou: mãe, você não precisa mais tomar nada desse remédio aqui. Não toma mais nada, não. Desse jeito, para paciente. E a mãe, quando a gente está no hospital, eu já fiquei internado. Sim. Não é nada legal. E ali você reconhece realmente que você não é nada. Então, imagina uma senhora e a filha chega e fala: não toma mais remédio não, você está curada. E aí você o médico colocar na cabeça dela de novo: não, você tem que tomar os remédios. O impacto que isso causa, né? Então isso você vê o mau testemunho que isso dá, né? E então a gente tinha no começo esqueci a palavra agora. Acabei de falar a palavra, esqueci. Tinha todo essa resistência. E aí eu lembro quando a gente estava também no Ipiranga e a gente entrou numa... Eu acho que era UTI ali, não lembro. Eu sei que era uma ala que tinha muitas camas e quando a gente entrou, tinha vários médicos residentes em volta de uma pessoa e o professor médico ensinando para eles. E a gente começou a entrar em filinha, ele viu os instrumentos, né? Aí ele olhou para os alunos e falou assim: e lá vem esse pessoal, né? Os crentes, né? E se eles pelo menos soubessem tocar alguma peça, sei lá, de Beethoven e Sim. tal. Eu não ouvi, eu passei direto. Se eu tivesse ouvido, talvez ele ficaria sem graça. Foi até bom não ter ouvido, porque eu tenho esse... O Washington ouviu. E aí quando o Washington ouviu, ele já chegou para a violinista: você sabe tocar tal peça assim, Beethoven? Ela: sei. Aí ela me passou: Júnior, isso aqui. E eu: mais ou menos. Vamos embora. E a gente tocou. A gente começou a tocar e ele ensinando... Mais ou menos. Mas é assembleiano. Naquela época, então. Ali eu puxei o meu currículo da Assembleia de Deus. Opa, isso aqui é o módulo 5 do músico da Assembleia de Deus. Bora. Sim. Conforme as notas que ela fazendo, você acha que... mas graças a Deus era uma música conhecida, né? Uhum. Sei lá. Alguma coisa assim, eu não lembro qual música foi. Mas uma música clássica. E ela tocava muito bem, né? Era a Lívia. Lívia, um abraço se você ver esse podcast. Está hoje na Alemanha, dando aula de violino lá na Alemanha. Que benção. E aí nisso, então aquele pensamento, o médico já olhou... Tipo assim, já pensou, não é que eles tocam mesmo, cara? Eles não vieram com evangeliquez aqui, né? E aí ele, assim, no final, se não me engano, eles até aplaudiram. Todo mundo ali, os alunos dele, aplaudiram a gente sair. Não é para o nosso mérito, né? Para o nosso mérito. Sim. Mas é assim, o Deus... Deus ali trabalhando de uma forma, deu inteligência para o nosso querido aqui, um ouvido... que ouve lá. Deus fez eu ouvir, né? E é engraçado. Não é só que Deus fez ele ouvir. Eu vou explicar bem isso. Eu sou muito chato e eu sou muito preocupado com o que estão falando. Sim, é muito claro. Como grafólogo eu falo minha letra M, eu, família, sociedade. É bem aguçado. E naquele momento, quando eu vi, eu falei: o quê? Pera um pouquinho. Quietinho lá na... Deixa ele só. Toco. É agora. Vamos fazer ele engolir. E foi muito gostoso porque ele fez uma aprovação ali e isso abriu pra gente em respeito dentro do hospital. São pequenas coisas que não é programado por nós. A gente imagina, a gente só segue a onda que está ali. Uhum. Né? E ele vai soprando, por aqui, a gente vai indo. Né? E teve outro caso do roqueiro lá, não lembro, também no mesmo andar da Tieco, você conta melhor aí. Disseram assim para nós: gente, vocês estão tocando aqui, mas está vendo o setor ali onde o sol não mais alcança? Sim, então nunca vá para lá. Referência a Mufasa. Nossa, tinha uma referência ali também. Então ali, por quê? Não, porque o cara que está lá, ele é mal educado, ele joga as coisas em vocês, ele pega o papagaio que tiver, joga, ele grita, não vai para lá. Eu falei: é mesmo? Eu falei: tá bom. Para que servem as regras? Para ser quebradas. E é desses daí que é bom trabalhar, né? Eu fui por curiosidade, né? Se for, eu vou passar vergonha, mas não passo sozinho. Aí eu fui Ou leva a gente também pra passar vergonha, né? Eu fui lá e fui de jaleco todo, já entrei perguntando: você já se alimentou hoje? Como é que você está na alimentação? Ele: doutor, não sei o quê. Eu falei assim: ótimo, tá pensando que eu sou médico, né? Vamos lá.
Tá ouvindo aí o pessoal cantando aí, tocando uma música? Ah, eu tô ouvindo essas músicas aí de crente aí, não sei o quê. Eu quero ver um rock. Eu falei, rock? Quer ver? Eu vou fazer esses caras tocar um rock pra você. Você tá brincando? Eu falei, vou. Tava o pastor Sérgio, o Guita, o pessoal. Pessoal, chega aqui, por favor. Vocês vão tocar um rock lá pra ele. O Júnior entrou, o pastor Sérgio com a gaita e começaram a tocar o quê? Foi Pink Floyd e teve mais uma outra brasileira aí também, mas eu lembro que foi Pink Floyd. Sim. Não atirei o pau em nenhum gato. E o pastor Sérgio manda muito bem na gaita. Na verdade, ele toca tudo, né? Ele já leva no bolsinho várias gaitas, vários tons, leva uma viola, violão, o ukulele, já é tipo quer dizer, inspetor bugiganga, já saca tudo. Ele já vai com tudo completo já. É isso aí. Bateria e a gaita aqui, ele já tem aquele suporte da gaita. Então, um abraço, pastor Sérgio, se você vê também esse podcast. Saudade, eu marco de encontrar com ele toda semana, nunca dá certo. Hoje também já é capelão, pastor Sérgio, está atuando num lugar para refugiados, trabalho lindo também. Então ele ensina música para as crianças lá, para os refugiados, tem aulinha de música, eu vejo sempre os posts dele. Então, muito legal. Ele também é outro que entrou, se apaixonou, também ele viu a gente cantando no Emílio Ribas. Dos cursos, sim, nos cursos da capelania, e a gente foi lá cantar e ele estava fazendo no nível 1. Aí ele viu a gente cantando, não, eu quero entrar no grupo de vocês, cara. Vocês cantam diferente. Tem alguma coisa diferente com vocês aí. Não é aquilo que eu ouço nos hospitais por aí. Não era sabor de mel, né? Aí ele já entrou no nosso grupo, né? Ele ajudou muito. Ajudava o Washington também lá no Ipiranga, muito. Ele foi capelão comigo, saiu no Diário Oficial. Sim, e agora ele continua nessa parte de refugiados e é pastor da presbiteriana ali na Zona Leste, né? Isso. Mas muito deixa legal. Deixa só interromper um pouquinho. Essa questão também de capelania tão séria que sai até no Diário Oficial também. Porque o capelão oficial, ele é um direito. Ele é um direito, ele é um ofício mesmo, né? Tem diversas capelanias, hospitalares, penitenciárias, escolares, em diversas áreas. No Penteado, ele tem a capelania evangélica e a capelania católica. Uma do lado da outra lá. Tem a católica e a evangélica. Lá no Penteado. Ainda tem a católica ainda lá. Bem bacana, porque ela deveria ser para o Estado laico mesmo, né? Então, a gente está ali com o braço estendido. E no nosso trabalho, né, eu preciso tirar o foco da capelania agora, mas para colocar o foco mais naquilo que a gente faz no EMPA. Sim. Porque o exercício do evangelho, você pode chamar de qualquer nome. Você é o capelão, o que você está fazendo? Se eu sou capelão, eu represento uma parte espiritual ali, então eu estou ali para ser presença e te levar a palavra de Deus, que é a nossa fé. Tá? E de diversas formas. Eu gosto muito quando Paulo ele vai pregar lá, está escrito na palavra de Deus, ele vai pregar lá em Roma e tem um lugar lá que tem várias estátuas, vários ídolos, várias imagens, né? E tem um lugar que não tem, porque eles deixaram vazio, porque vai que eu esqueci de algum Deus, deixa esse aqui para o Deus desconhecido, para o Deus qualquer um. E Paulo fala assim, gente, eu vim falar desse Deus qualquer um aqui. Né? Eu achei isso muito interessante, porque ele começa a falar daquilo que as pessoas não estão vendo. Porque hoje é muito importante a gente entender que Deus nem sempre silencia a tempestade para aquela pessoa que está ali internada. O que ele faz? Ele nos chama para nós atravessarmos com aquela pessoa juntos, aquele momento. Então a pessoa vai ver um vínculo humano. Gente, porque vem cá comigo. Sim. Eu estou no hospital. Eu estou sozinho ou estou passando por um período ruim. Eu estou lá, puxa, como eu precisava de um amigo para conversar. Aí, de repente, eu estou lá, escuto uma voz. Oi, meu filho. Velho, eu morro na mesma hora. Quem não ficaria assim, foi o caso de nós estávamos tocando numa clínica de hemodiálise, né? E nós geralmente vamos de branco, né? Cores claras, né? Ou neutras. E estava lá o violino celestial da Lígia. A Lígia. Né? Oh, Lígia Helena.
É uma fofa. Que saudade. Oh, meu Deus. Que saudade de você. Lígia Helena, olha lá, hein? Isso aí. E de repente, tocando lá na clínica, tinha um senhor, né? Negro, alto, assim, dormindo, assim, meio cochilando. E a visão dele era meio turva, quase cego. Né? Ainda havia só vultos. De repente, ele acordou assim daquela soneca. Ele olha, escuta a música, o violino celestial lá tocando, ele começa a gritar, eu morri! Ele achava que estava no céu. Morreu dormindo. Morreu dormindo. O homem Ele já estava imaginando já. Ele gritou, levantou assustado, né? E para acalmar esse homem, para dizer, não, moço! E a enfermeira tocava nele, ele soltava, ele não quer morrer. Sabe? Ele achava que já estava indo lá, as trombetas estavam tocando, né? Isso acontece também dentro dos ambientes. E tirando o foco, então. E você falando da tempestade, né? A gente aprende realmente que o milagre não é a regra, né? O milagre é uma exceção. Exato. Então a gente toma muito cuidado com isso, né? Você falou, a gente atravessa. A tempestade não vai se acalmar, mas a gente vai estar com você. Exato. Se o trovão e o mar vencendo bem. E é interessante porque olha as coisas comuns que acontecem. Nos conectam. A gente tem que entrar numa observação de que você não vai lá produzir um Hadouken, né? Você não vai criar um milagre, né? Feito na minha hora, como um mágico o faria. Não. Nós estávamos num dia comum de visitação no pronto-socorro no PS21, daqui na freguesia do Ó. Queria até que o Júnior contasse como é que foi esse acontecimento lá na ala masculina. Feliz do moço que cantou. A gente entrou e estava um senhor deitado e as filhas fazendo a visita. E o legal era isso, que a gente chegava bem na hora da visita também, né? Então a gente, além de pegar o paciente, a gente pegava também os visitantes, a família, então era bem legal. E a gente, vamos cantar Roberto Carlos, né? Eu tenho tanto para lhe falar, tal. E aí... Desculpa, o irmão Roberto Carlos. O irmão Roberto Carlos. E a gente começou a cantar e tocar, e aí ele começou a cantar, e aí a filha se assustou, começou a gritar, né? E o Otto até... Mas por que você está gritando, né? Aí você é melhor para contar isso aí. Aquele alvoroço todo. Eu falei, alguém tirou acesso de alguém? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? A gente já fica preocupado. Será que minha equipe pisou na bola em algum momento ali? A mulher gritando, o que aconteceu? O meu pai. Eu falei, quem é teu pai? É ele. O que tem ele? Ele está cantando. Eu falei, e não é bom? Ela, você não está entendendo, moço, ele não falava. Nossa, gente, ele não falava, gente. Ele estava há mais de um ano sem falar, ele perdeu a voz, ele não falava. E o interessante, o que eu chamo de as coisas comuns que nos atravessam, elas estão ali numa frequência. E o que havia naquilo que era tão comum assim, num momento incomum de ele abrir a voz e falar? É que estávamos cantando justamente a música do Roberto Carlos, aquela Eu tenho tanto para lhe falar. Aí ele começou a cantar, então me aproximei dele e falei, que pega? Diz aí, você viu um anjo? Aconteceu? Não, e você sabe que eu tenho uma música, que eu fiz uma música quase igual a essa? E é interessante, sim, porque ele estava brigado com a família e aquilo travou. Só que essa briga interna virou uma reminiscência. É um conjunto de sentimentos que ele não conseguia externar, ele não conseguia verbalizar. E naquele momento, na hora da música, ele começou a cantar por quê? Olha o comum qual que era. Ele disse o quê? Eu fiz uma música... E aí eu vou cantar. Aí eu ativei o módulo 6 da Assembleia de Deus para pegar de ouvido, né? E aí ele começou a cantar. A melodia era do Roberto Carlos,
Eu falei, essa melodia eu conheço, é a mesma melodia. A mesma melodia da música. E aí ele fez uma letra. Ele pegou e fez um plágio. Mas na cabeça dele, não, a música era dele. Não, eu fiz essa música. Eu fiz, vou cantar aqui pra vocês. Aí eu já esperando uma melodia totalmente diferente. Não, era a mesma melodia que a gente tinha tocado. Eu falei, no então mesmo tom. E daí ele começou a cantar. A gente olhou pra cá. Rapaz, o que aconteceu ali? Freud explica. Vamos lá. Simples. Aquilo virou simbólico para ele. Havia um símbolo ali dentro. Aquela canção do Roberto Carlos era o que ele gostaria de dizer. Do Roberto Carlos, a letra que ele escreveu, mas aquela melodia que mexia, né? Eu tenho tanto para lhe falar. Na verdade, estava escondido. Ele queria falar isso para a família, que ele precisava, que ele amava, mas estava sentido, magoado e sentiu-se ali preso, calado, engasgado com tudo aquilo. Quando cantamos, aquilo trabalhou as frequências dele, trabalhou ali as questões emocionais, ao momento em que as palavras não resolvem, mas um gesto de Guita cantando, tocando, faz milagres. Sim, faz toda a diferença. E o camarada, ele começou... Aí lembrou da música dele. Aí ele começou a cantar a música dele, só que aquilo era o que ele gostaria de dizer, e ele começou a cantar então a música que a gente estava cantando. Foi o momento onde ele se travou, ele fez aquela canção. Virou símbolo, é a tranca. Nós chegamos do lado de fora, com uma tranca ou invertido, cantando outra música, pronto. Aí ele começou a cantar. A música produz isto. Aí a gente fala, é um milagre? Sim. A cada momento, você pisar o pé dentro de um hospital, querer visitar alguém, esse é o maior milagre. Alguém que não tem nada a ver com você. Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que pagar minhas dívidas, eu tenho que correr atrás de matar um leão por dia, porque amanhã serão 2, se eu não fizer isso. Não pode matar. Não, eu quero ser um leão, eu quero comer a carne. Então, é o seguinte. Então, naquele momento, a gente foi o milagre, ou a gente experienciou o milagre de nós estarmos ali. E ali foi uma consequência, foi o resultado de estarmos ali. Eu vejo que Deus trabalha, nós somos inundados por tantos milagres todos os dias. Né? Mas a gente só dá aplauso, só dá visibilidade se, de repente, a gente for uma... Eu esqueci o nome daquele bichinho que você corta um braço e ele nasce de novo. Eu estava até falando desse de neurociência, né? É parecido com a lagartixa. Se eu não estou enganado, eu acho que é um tardígrado. Algo assim. É alguma coisa assim, é um bichinho lá. Aí eu vejo que a gente só nota que é milagre se surgir lá alguma coisa, aparecer, se o cara ressuscitar, andar, tal. Não, gente. O milagre é eu estar aqui vivo, num mundo hostil, num mundo onde você faz conta que não existe e é alimentado todos os dias. Quer ver um milagre bacana? Não é um merchan, não, mas ontem eu trabalhei, eu esqueci de tomar café da manhã, almoço, janta. Eu cheguei à noite e não tinha feito nada. Nossa. Na sexta-feira passada, eu ganhei da Pizzaria Salmos, da Daiane, uma caixa de pizza, um combo. Sim. Pizza. Salgada, doce. Gente, eu coloquei na geladeira lá. Então, quando eu falei assim, eu não fiz comida, não fiz nada. De repente, assim, eu puxei. A caixa estava lá. Cara, saiu aquela caixa gritando para mim, me coma. Eu comi, eu quase que chorei hoje. Cara, porque eu lembrei disso, falei assim, a misericórdia, a graça de Deus nas coisas comuns. Verdade. Não é na coisa incomum, não é no grande. E lá na capelania, quando o pessoal chega para cantar, a gente já chega falando, olha, não somos melhores do que quem está deitado. A única diferença é que nós estamos, por enquanto, de pé. A mesma coisa nos atravessa. Tem situações, por exemplo, quer ver uma coisa que vai ser parecida como uma coisa idiota? Estávamos no PS21 e uma menina estava deitada e ela estava muito mal. No mesmo hospital. Né? A gente viveu esse momento com esse senhor e outro momento com essa menina. Estávamos lá e estava até a Neide. A Neide estava, a Neide lembra até hoje. A Neide lembra. E a menina estava tão amoadinha, ela não tinha força nem para falar nada. A gente chegou na ala infantil e começamos a cantar, né? Dum, 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 dum. A alegria está no coração. E de repente, o que acontece? Acontece uma graça. A menina, ela levanta,
senta, pega um celular, mãe, filma. E aí ela queria que a mãe filmasse aquele momento. Sim. Porque estava sendo gostoso para ela e a menina cantou com a gente cantou com ela, tudo. Depois a gente cantou aquela música da Ana Paula Valadão, né? Você é linda demais. A mãe chorou. Perfeita. Pra gente leva também esse momento também para levantar assim a pessoa, né? Sim. Você é importante, né? Você é importante. Nossa, assim, gente, que nem vocês estão falando, são muitas histórias, né, dentro do vocês também chegaram a sofrer algum tipo de preconceito também, não só no início, mas depois também, em algumas alas que vocês chegaram a entrar por parte de alguns profissionais? Só para finalizar essa história, sim, que depois a gente encontrou a mãe da menina no Hospital Penteado. A gente saindo lá todo feliz, que a gente tinha acabado de cantar. Isso era uma sexta-feira. E lá embaixo, eu lembro de vocês, eu filmei vocês, tal, a minha filha, lembra, 9 anos, não sei o quê. A gente lembra, amo, sim, né? Como que ela tá? Ela faleceu. Aí todo mundo ficou assim, sem reação, mas a mãe grata. A mãe estava grata, olha, não, mas aquela foi a última filmagem que eu fiz com ela, e eu sei que ela está bem, partiu, mas partiu bem. E a mãe estava grata por nós, né? Por a gente ter passado aquele dia lá, cantado. Então foi muito gratificante, foi muito bom. Então são essas experiências, por isso que a gente fala, né? O milagre é uma exceção, né? A gente não promete milagre, a gente não promete cura, mas a gente fala, não, Deus está presente em tudo isso aí. Deus está presente. E Deus vai agir mediante a situação. Sim. E apesar de nós. Vai agir em nós, apesar de nós. Olha, gente, eu creio, vocês que estão aí assistindo o programa, eu acredito que você crê também. Tem visto aí, os testemunhos, né? E não são poucos, tá? Não são poucos. Inclusive aqui nos futuros programas, a gente vai contar aqui com os nossos irmãos aqui. Virão outras pessoas também que fazem parte também da capelania. A gente vai trazer o grupo, eles vão cantar também para vocês, né? Que a gente vai ter alguns programas especiais nas agendas aí, mas a gente vai seguir aqui também, né, com essas questões que eu acredito que são bem impactantes. E olha, de verdade, gente, obrigado novamente. Eu estou bem arrepiado com esses testemunhos. Você perguntou do preconceito. Não, hoje em dia, né, eu acho que difícil. É mais assim a questão mesmo de você encontrar alguém que talvez não... eu não creio em nada. Mas isso mesmo, eu não creio em nada, tal. Mas assim, dentro do hospital, acho que a aceitação está sendo muito boa. Até mesmo por conta dessa humanização que eles estão preocupados, né? Dentro do ambiente hospitalar. Eu costumo dizer que hoje você vai no hospital aí particular, parece um shoppingzinho, né? Porque você chega você está lá na sala de espera, mas tem uma máquina ali de salgado, café, tem uma lanchonete. Quer comer? Tem uma lanchonete lá em cima. Sim. E eles te chamam de cliente, né? Nem te chamam de paciente. Donuts, E você não é paciente, você é cliente. Então aquele ambiente é todo preparado para você se sentir. Então eles estão preocupados com essa humanização, né? Então, hoje em dia, inclusive eu acho que umas 2 sextas-feiras atrás, a semana da enfermagem, foi agora. A gente foi no AMA e depois eu fui no Penteado, Hospital Sim. Penteado. E a gente terminou de cantar, a gente cantava para as enfermeiras mesmo, a gente parava na frente do postinho delas lá, não, a gente veio cantar para vocês. Tá bom, tal. E aí uma até falou, deixa eu contar um testemunho, né? Porque às vezes vocês não ficam sabendo, né? E ela contou também do morador de rua que estava lá internado. E cantaram, ele saiu e alguém conversou com ele que ia dar tudo certo, tal. Ele não queria voltar para casa, mas o capelão falou, não, você tem que procurar sua família. Não. Você vê, ele tem família, tem muitos casos assim, né? Tem família, tem até um lugar para ir, não, mas prefere ficar na rua. E aí o capelão conversou com ele e aí depois da música e tal, ele teve alta. E ele chegou para a enfermeira e falou, não, eu vou procurar minha família. Eu tive uma conversa aqui com o pessoal da capelania e eu vou procurar minha família. É de Pernambuco, eu vou conseguir o dinheiro para ir para lá. Não lembro se deram dinheiro para ele, mas ele ia voltar para a família dele.
Então são casos que a gente fica sabendo. Se alguém não falar assim, a gente não fica sabendo. Mas são muitos testemunhos. A gente poderia ficar aqui 3 horas, 4 horas de podcast contando isso aí. Tinha uma pessoa que ele era um eletricista. Ele estava lá trabalhando no perialto e ele se eletrocutou lá, alguma coisa assim. Sim. E de repente ele ficou com parte do corpo todo queimado. Ele foi para o Hospital Penteado, que era referência em queimados. E lá na aula de queimados a gente não entra, né? Tem toda uma biossegurança lá. E então a gente fica só numa parte de cá. Mas a gente para ali para a voz entrar. Somente a voz. E daí teve um dia que uma senhora lá no Jardim Peri Alto falou assim: Washington, vocês por acaso cantam lá no jardim, no Hospital Penteado? Eu falei, sim, nós levamos música lá e tal. Porque o rapaz que trabalhava aqui, ele havia se queimado, tudo, não sei o quê, e ele ficou internado. Ele disse que um dia ele estava lá, nunca foi religioso nem nada, mas ele estava internado e não podia ver ninguém numa posição lá queimado. Ele ouviu a voz de uma turma cantando, e a música era: só de ouvir tua voz, de sentir seu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Nesse momento, o cara ele começa a conversar com Deus, do jeito dele. E ali na cama, no leito, ele se entregou ao Senhor. E ele conta, mulher do céu, umas pessoas que eu nem vi, umas vozes que eu estava ouvindo, uma coisa assim, celestial, angelical. Eu assim, angelical, não sabe quanto que a gente come rapadura com farinha, gente. Aí ele se entrega ao Senhor lá. Não era pra gente nunca saber disto, mas eu fiquei sabendo lá no Jardim Peri Alto, porque ela me contou e perguntou disto. São testemunhos que a gente nunca vai saber, mas que acontece. E não é pra gente saber, porque senão a gente envaidece. Eu vou achar que eu sou o cara. Não é que eu não seja. Né? Mas tem isso também, sabe? Então, é muito importante hoje a gente pensar, ter essa percepção mesmo, né? Que de verdade cuidar de alguém também é ajudá-lo a não se sentir invisível. Que foi o caso da menina. Sim. A menina, ela estava evoluindo para óbito, ela pôde se filmar, a mãe tem a última lembrança dela louvando, não é dela amuada, chorando, gritando em dor. Sim, glória a Deus. Isso é um alento. E você deve ter percebido, né, do jeito da gente fazer a música nesses ambientes, e é uma coisa que eu acho que sempre pega no pé, né? Ó, sorriso na voz, sorriso no olhar. E é engraçado porque às vezes o bicho tá pegando, principalmente quando a gente tá na recepção ali. Triagem. Na triagem. O bicho pegando, às vezes passa a gente correndo com alguém no colo, atropelado, sangrando. E a gente lá assim. E aí eu até brinco para as meninas, meu, pode estar caindo no mundo, acontecendo o que for, a Miss Brasil, faz igual a Miss Brasil, né? O mundo acabando e você assim, sorrindo, porque a gente tem que, né, fazer aquela cara que não está acontecendo nada, né? E isso é muito importante. Então, onde a gente vai cantar, a gente sempre fala, meu, sorri e tal, porque é ruim, né? Você pegar um conjunto, um grupo, e estou feliz porque Jesus me salvou. Ou então, ou com a pastinha na mão. Baixo, assim, ou com a pastinha na mão. Ou então o paciente está lá deitado, né, com aquela camisola sem vergonha que é aberto atrás, né? Aí as pessoas chegam lá para cantar, a gente vai cantar, né? Selfie, né? Tirando selfie da pessoa lá. Tem lugares que, por exemplo, lá no Penteado, até então era no 2º andar, a ala masculina. E a gente chegava na hora da troca do banho do pessoal. Então a gente chegava no corredor, mas no corredor mesmo. A gente entrava, botava o pé. O pessoal novo que ia, por isso que eu falo, tem que ter treinamento, tem que ter consciência do que vai fazer. Quando chegava lá, era o momento da troca das fraldas. Agora você imagina o cheiro das fezes com sangue.
Sim. Aquela, é Selena que fala, não sei qual o nome que dá lá daquele caldo. E eu não quero nem saber. Né, cheiroso. Rapaz, o camarada já se sente humilhado com aquilo, né? E aí chega um bando de gente lá e fica olhando diretamente para ele lá para ver. Então, a gente tem o olhar é treinado. Quando a pessoa está lá com algum aspecto exposto de alguma coisa que tenha acontecido, de algum trauma, né? Quebrado, exposto, amputado, sei lá o quê. Você não pode chegar lá. Ai, que dó. Que dó. Nossa, o cara acha que já está morrendo. Por conta do olhar do outro. Então a gente nem faz isso. A gente olha assim. Principalmente na UTI, né? A UTI Teve um colega nosso, saxofonista, que ele foi um dia. E aí ele foi só um dia. Ele falou que, eu entrei na UTI e não consegui. Ele falou que não volto mais. Mas não porque ele falou, não me senti bem. E às vezes pode acontecer, né? Ele entrou na UTI lá, profissional ele, como o Jefferson. E não conseguiu voltar mais. Falou, não, cara, não consigo mesmo, não deu. Mas eu acho que se você olhar, né? Na UTI eu procuro não ficar olhando mesmo. Eu entro, olho o pessoal para dar os toques, toco o meu instrumento, não sei o que está acontecendo na minha volta. Sim, é lógico, você olha, mas sem olhar diretamente, para você saber se está atrapalhando e tal. Você precisa ser voz e presença. Sim. E é isso que você precisa ser. Porque você disse do preconceito. Eu não diria nem preconceito, é resistência. Mas é resistência porque muitas vezes é a forma como se apresenta. Sim. Se você chega lá no hospital e você fala, quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus. O pessoal pensa que é um culto. Opa, aqui não é lugar. Aqui é um outro lugar, um outro ambiente, uma outra estratégia. Exige um outro olhar, uma outra presença, uma outra postura. Tá? E não adianta. Deus vai fazer. Olha, onde a gente tem que tomar muito cuidado, né? As coisas que são para nós fazermos, é exatamente para nós fazermos. E a gente tem que tomar muito cuidado, realmente respeitar tudo isso. Por isso que as pessoas, às vezes, não se respeitam, não respeitam o outro. A maioria das encrencas é isso. A gente nunca teve nenhuma enxotado. Não. Pelo contrário, somos solicitados. Mas não é porque a gente agrada a todos. Não é isso. É porque a gente respeita a todos. E agora, falando nisto, a gente tem, então, ali na triagem, esse problema realmente de... Chegando o pessoal de música, estou precisando de médico, vem o pessoal de música para lá. Aí entra o hóspede de branco. Aí eu já uso estratégia. Primeiro que gente, olha, nós acabamos de cuidar dos seus queridos que estão internados, tá? Estávamos lá, estávamos baixando um pouco a tensão através da música para eles. Como eles são importantes para vocês, também para a gente. Esse carinho, esse cuidado, esse respeito que a gente tem com eles, eu quero ter com você, só para você saber o que a gente está fazendo lá. Não é qualquer coisa. A gente pega um violinozinho e toca ali. Ou a gente canta uma musiquinha bem gostosinha ali. Né? Aí o pessoal já respeita. É a forma como você vai falar, como você vai lidar. Sim, você encontra algum marrudinho lá, não vou olhar para sua cara não, tô ali, não quero isso é certeza, né? Todos, isso é certeza. Esse que está ali na resistência, como a gente é muito palhaço, a gente brinca muito entre nós, né? A gente sabe como funciona. Aquela questão daquela pessoa que está amarrada ali é com ele. Eu, como psicanalista, eu faço a leitura. O problema dele, não é meu. É dele. Mas eu posso ajudá-lo a sair daquilo. Eu vou fazer ali umas sugestões. Então, eu olho para a pessoa do lado, eu pego o olhar, dou aquela piscadinha, faço assim, a pessoa acena, ele está lá amarrado. Aí eu chego para o outro lado, a pessoa acena, cumprimento. Ou acena para o fantasma. Ou não tem ninguém. Eu olho para a parede atrás dele e faço assim, né? Aí o cara fica lá olhando, tentando olhar, não quer olhar. Daqui a pouco ele, tá todo mundo fazendo aceitação, então eu também vou aceitar. Ele desamarra e começa a cantar. Sim. Depois cumprimenta, tudo, chora. É um trabalho gostoso que a gente brinca com as emoções também, né? Brincar assim, no sentido de trazer ela para um momento feliz. No AMA Sorocabana, a gente teve foi na semana da enfermagem também, que a gente ficou só ali na triagem, né? E a gente teve um momento desse, porque a gente cantou ali umas 5, 6 músicas, que a gente ia ficar só ali, e tinha uma pessoa que nem olhou pra nossa cara. Tipo, só olhou assim, viu que a gente chegou e já abaixou a cabeça, né? Mas, tudo bem. E a gente cantando. Eu sei que nas últimas músicas, ela já estava com o celular assim, filmando, já. Então, assim, já teve uma abertura. Não é para o nosso mérito, nunca. A gente não está falando isso.
mérito de vocês. Não. Na verdade, a gente quer mostrar que onde a música pode entrar, né? Acessar alguns lugares assim que a gente nem imagina. Lembrando disso, né? Já lembrei também, isso foi no AMA. Eu e a Lígia Helena, mais uma vez, hein? Saudade de você. Que saudade de você. E a Lígia Helena, a gente chama de violino celestial. Ela insiste em dizer que ela não toca nada, né? Mas ela toca muito bem. Ela é um violino assim limpo, um violino afinado. Lindo. Vocês um dia vão ter prazer de ouvi-la. Eu sou testemunha, viu, gente? Eu sou testemunha. Sim. E a gente tem um grupo para casamentos também. E ela estava comigo. E a gente acabou de sair da UTI, do Hospital Geraldo Penteado. E a gente passou direto de uma outra salinha que tem lá, um quarto, né? A enfermeira, não, vocês vão tocar aqui para ele? Era um menino, 12 anos, vegetando lá. Esse menino já virou família do hospital, né? As enfermeiras já tinham ele como, tipo, da nossa família. Porque a família abandonou ele, pra você ter ideia. Ele estava 12 anos lá no hospital. Ele passou a infância e já a adolescência estava lá, vegetando. Não, toca para ele, só porque ele está em estado vegetativo, assim, você não... Não, gente, não é isso, é que a gente não sabia. Aí entrou eu e a Lígia. Ela sentou no banquinho dela, do lado da maca, e eu e a Lígia começamos a tocar. E a gente, vamos tocar o quê? Vamos tocar o Aleluia, né? Que eu tenho uma polêmica sobre essa música, né? Que a música letra, na verdade, é o cara... Não é afrontando, não digo afrontando. Depois o Washington explica melhor isso aí. Sim. Mas é indagando Deus, né? Deus, você estava lá, por que você deixou acontecer isso? Mas, enfim, a música virou gospel, né? E a gente, aleluia. Tananana. Aí, de repente, ele estava com um dreno para urina. E, de repente, começa a descer a urina ali. Descer. E começa a encher o potinho. Essa enfermeira começou a chorar. E a gente, é por conta da música. Ela deve gostar muito dessa música. E chorava e apontava para lá. E apontava para o drenozinho e a gente sem entender nada. No final, ela falou, gente, ele está a semana toda sem fazer xixi. Semana toda. E você sabe, parou os rins, eles já só esperam, né, parar tudo. Já tem uma infecção urinária. Já estava em infecção urinária. E na hora que levamos a música ali, ele começou a urinar. Então foi outro alvoroço e um choro, uma comoção assim, porque de fato aquilo que estávamos fazendo começou a atravessar. Estado vegetativo. Então você viu onde a música acessou. Isso aí ele pode explicar melhor. Não sei onde a música acessou, o cara em estado vegetativo, o órgão dele funcionou. E ela falou, se ele não fizesse, assim, a gente já dá como parada dos rins, aí é só esperar falecer, né? E aí ele sobreviveu muito mais tempo lá. Ele morreu, acho que uns 14, 15 anos lá no hospital. Depois disso, mas foi uma experiência assim bem legal que eu pude presenciar mesmo assim, né? Sim, e o importante é que não só o paciente dentro do hospital é o nosso foco. A humanização, ele na verdade, hoje, uma exigência aos hospitais, porque eles precisam ter uma certificação. Então, a gente sabe que isso, porque senão eles perdem lá uma verba, uma classificação, etc. Tal. Então, é uma exigência deles. Nós surfamos nisto, porque o nosso interesse ele é legítimo mesmo. Além disso. Nosso trabalho como seres humanos. Gente, tem alguém em dor, eu preciso estar lá, independente da religião, independente de qualquer coisa. Aí eu só vou lá porque eu sou evangélico, porque eu vou pregar a palavra de Deus. Não, eu tenho que ir lá porque existe um ser humano igual a mim lá, né? E aí sim também o evangelho ele entra, porque o evangelho é o amor de Cristo, pronto, né? Jesus ele falava assim, estou fazendo milagre, não conta para os outros. Pronto. Ele fica quietinho, não fala nada para ninguém. Exato. Sabe, é isto. Eu não consigo ser igual a ele, porque eu sou tagarela e eu sou meio narcísico. Eu fiz, né? Então, é aquela coisa. Mas, olha só, quando você tem o servidor, a pessoa que trabalha no hospital, todo dia lidando com aquilo, eu trabalhei na área do paliativos, na área de oncologia, eu tive que parar, porque a morte para mim estava sendo toda hora ali, eu já estava seco. Morreu a gente? Ah, tá. Já estava assim.
Eu falei, não, eu preciso me afastar um pouco, eu preciso ter o horror à morte, o horror ao sofrimento. Até parece algo que você fica sem sentimento, né? Exato, você cria... porque você se blinda, inconscientemente você faz isso. E o colaborador, a pessoa que está trabalhando lá, o funcionário, ele lida com isso toda hora. Então, se ele tiver que ligar para a sua dor e ele sentir, ele não vai conseguir trabalhar com o outro, então ele se blinda disso. Só que, ao mesmo tempo, ele tem as dores dele de casa. É marido, é mulher, é dinheiro, é não sei o quê, filho, né? Então, ele é atravessado por tantas coisas e ele precisa, nessa hora, também de uma sala de descompressão. Não existe um modo de você nunca precisar disso. Não. Então, ele é o cara que, antes de colocar o seu paramento, ele coloca a dor dele, guarda lá no armário e entra para o ambiente para cuidar do outro. Bom se fosse assim, né? Sim, não, na verdade, ele chega com todas as suas demandas. Sim. E lá está a gente para dizer a ele, olha, a gente não consegue tirar essas demandas de você numa canção, mas a gente pode dizer a você que nós estamos juntos e a gente pode chorar juntos. E quando a gente consegue transformar aquela angústia em lágrimas, muita coisa já se resolveu. Olha, gente, de verdade, tá? É incrível, né? Os nossos irmãos aqui, vocês estão vendo aí, né? São vários testemunhos, que nem eles disseram, que eles podem ficar até 4, 5 horas falando vários testemunhos. E ainda os que virão, né? Então, eu espero que vocês estejam gostando desse programa. Ele é um programa especial, porque a gente está trazendo algo real, né? Algo que realmente acontece todo dia, né? Na realidade de enfermeiros, de médicos, de profissionais da saúde. E, novamente aqui, né? Eu quero agradecer muito os meus irmãos de terem participado hoje do nosso programa. Eu sei que vai haver outras agendas que a gente, como eu disse, a gente vai estar trazendo os irmãos, que eles têm outros testemunhos também para contar, né? Mas eu queria também fazer um convite para você aqui com os irmãos aqui em mesa. O que você achou até aqui desse podcast, do EMPA, né? Sobre as explicações que foram colocadas. Você está disposto a fazer esse trabalho? Você hoje pode fazer esse trabalho? Tem um pouquinho de tempo para poder ajudar nesse trabalho? É um trabalho humano, é um trabalho que salva, né? E é um trabalho de verdade, gente, muito lindo, tá? Jesus nos deu essa missão, mas também até como ser humano, você que não é cristão, um pouco mais de proximidade, né, ao seu próximo. Então a gente faz esse convite para você poder participar, né? Você poder também estar chamando esses profissionais, não importa o estado que você esteja. Eu acredito que tem sempre um grupo lá, né, que faz esse trabalho, né? Mas aqui eu vou deixar os meus irmãos aqui, o Júnior e o Washington, fazer esse convite especial para vocês, tá? Então, novamente, muito obrigado. Quero agradecer de novo o Washington, o Júnior. A gente vai fazer uma parte 2, tá? Não terminou por aqui não, só para vocês saberem, gente. Tá, desculpa. Hoje, aliás, nós recebemos um convite muito especial, né, Júnior? Nós somos hoje... mais trabalho, hein? Mais trabalho. O convite é sempre trabalho, né? Mais trabalho. A Priscila, né? A gente pode deixar de falar da Priscila. A Priscila é um amor de pessoa, ouvidora, né? Ela foi o nosso contato no pronto-socorro da João Paulo, 21 de julho, né? Ela que nos colocou lá dentro. Exato, você está um mês adiantado, tá? É 21 de junho? De junho. E agora, continua sendo 21 de junho, não? Depois da reforma? 21 de junho. Continua sendo, né? Podiam colocar julho, né? Podia colocar o dia do meu aniversário, não tem problema. A questão é que a Priscila, a gente agradece muito porque ela é um amor de pessoa, gente. Olha, Deus colocou um ser humano na Terra que a gente... É incrível. A gente brincava que... Filma pra gente, Priscila. Ela filmava... Aquela filmagem que você vê, era ela fazendo. Tudo ela que fez. Né? A questão é que ela filmava e começava a chorar. Aí você imagina, né? Ela ficou uns 2 meses chorando quando a gente ia. 2 meses. E a proposta que nós recebemos hoje, a convite da ASF, né, que é a Associação Saúde da Família, né? Da família. É uma proposta inovadora para humanizar o SUS de São Paulo na Zona Norte. Nós, o EMPA, fomos convidados
É legal que é algo que a gente já faz, mas assim vai ser mais assim, formalizado, né? Um negócio mais formalizado. É um programa voluntário da saúde, né? No território aqui da Zona Norte. E hoje, na pessoa do diretor lá, do Rodrigo, né? Tanto a Priscila, e nós fomos convidados, estivemos lá hoje na administração, e nós vamos assumir, então, aqui essa região, em se tratando das UBSs da região norte, o Hospital Brasilândia, o PS 21, Cachoeirinha, e as outras unidades também aqui, básica de saúde. Vai ser um bom trabalho. Vai ter palestras, vai ter ações ali dos PICs, né? Eu sou também terapeuta integrativo. Então, a gente vai estabelecer bastante serviços e vamos precisar de pessoas que queiram, primeiro, se submeter a um treinamento que vai ser dado. Provavelmente o Júnior Guita, ele apontou um lugar. Se não for isso, Guita, depois você corrige, mas eu vou soltar. Que a gente talvez consiga um espaço em parceria ali com a Igreja Batista da Itaberaba, né? Ele vai conversar ainda. Se acontecer isso, a gente vai ter um espaço de treinamento para esse pessoal, para a gente poder fazer os ensaios e também poder treinar o pessoal para o trabalho no EMPA, que é a Equipe de Músicos para Ambientes Hospitalares. E o pessoal que pergunta às vezes, né? Precisa ter o curso para acompanhar vocês, né? De início não, né? Eu acho que basta ter a vontade de servir mesmo e sair das quatro paredes aí da igreja e saber que não vai ter, às vezes não vai ter aplauso, não vai ter talvez um reconhecimento, mas assim, o Senhor sempre mostra, aqui, o que aconteceu, né? Vocês tocaram aquele dia, igual a gente já contou aqui. Mas assim, de início não precisa ter o conhecimento ou o curso de capelania, mas a gente sempre fala que é bom fazer, né? É bom fazer. A ACS tem um curso muito bom e a gente sempre incentiva a fazer mesmo, porque a pessoa pelo menos ter o conhecimento para entrar. O que cantar, a gente tem uma preocupação muito grande no que cantar. Hoje eu estava conversando com o pastor Osiel, que ele é capelão lá do Hospital Penteado, porque dia 19 agora de junho ele me chamou para ir na psiquiatria do Penteado, festa junina, porque eles querem música. Aí eu falei para ele, mas você sabe que eles estão esperando, né? Eles estão esperando um forrozinho, um Luiz Gonzaga. Com a filha de João, Pedro e a Sica. Ela só a música evangélica só pensa em namorar. Ela só... Eles querem ouvir isso aí. Eu falei para eles, então, eles querem ouvir isso aí. Né? Eu tava falando para ele, aí eu tava até explicando para ele, porque como a gente não é associado, assim, ligado à capelania mesmo, assim, formalmente, a gente ajuda muito, né? A gente ajuda, a gente não tem nada a ver com a gente eles. vai, Guita, dá para ir, vamos? Tal dia, vamos. Então, assim, mas eu falei para ele, mas a gente tem outra proposta, né? Que é cantar música não cristã e música cristã. A gente consegue encaixar. Mas quando dá convite assim, a gente se submete ao que porque eles são a capelania de lá. Se eles falam assim, não, a gente não quer. Tá bom, tudo bem. Mas assim, a gente só para ele entender o nosso conceito. E aí eu até falei para ele, porque tem música que se diz gospel que eu não canto nem a pau. Que a Sabor de mel. Que a letra é muito... Tem uma música que eu já vi até cantando. Esse aí vou levantar... Não sei o que, como que é? Não pare, quem cuida de você não dorme. Esse aí vou levantar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Eu falo, gente, essa letra é horrível, cara. Horrível. Ou você não canta em casa. E outra coisa, você não pode chegar lá, o doente está ali. Você canta lá assim, mais perto quero também. Estar. Tem outro lado, é verdade. Sim, você tem que selecionar o que você vai cantar. E a gente tem essa preocupação tanto na música cristã quanto na música não cristã. Assim, para não falar secular, né? Porque a música cristã é música secular. Porque o pessoal mistura muito, né? Porque sempre está colocando ali, né? E então a gente tem essa preocupação nas letras, para ter uma mensagem mesmo. E o legal é que o Washington sempre linka. Você pode cantar, sei lá, Caneta Azul. Mas o Washington consegue linkar. Tá vendo? O azul é a cor do céu. Quem tá no céu é Deus. É tipo isso. Então ele consegue linkar
E é muito legal, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação. Então, o curso de capelania é muito bom, que também vai abrir nesse sentido. Mas, assim, para entrar no EMPA, você que é músico, basta você queira servir e... Entre em contato com o Júnior Guita. Entre em contato comigo. Trabalho tem. Assim, a gente às vezes não tem braços para estar em todos os lugares. A gente tem um trabalho muito legal na Nefrolapa. Muito. Só que a gente não consegue atender. Doutora Andréia, desculpa, né? Se você assistir esse podcast, estamos com saudade também de ir aí. E a gente às vezes não consegue atender. Porque na Nefrolapa ou qualquer clínica de hemodiálise, a gente tem que ir pelo menos 2 dias. Por quê? Você tem que pegar quem vai na segunda e quem vai na terça, porque não são as mesmas pessoas. E outra, você tem que ir às 7 da manhã e sair às 5 horas da tarde. Mas graças a Deus, quando a gente vai, o pessoal, eu posso ficar até 11 horas. O outro, eu posso ir meio-dia. Gente, Deus provê. Mas você que é músico, não importa. Ou se você pode ir de manhã, pode ir à tarde. A gente tem horários, todos os horários possíveis que dá para ir fazer música, dá para tocar seu instrumento. Na Nefrolapa é o único lugar do planeta onde você canta e na hora do almoço, véi do céu. Almoço top. É o manjar. Almoço top. Lá eles cuidam bem da gente. Lá eles cuidam, Fique tranquilo. No resto, a gente junta os passes de ônibus para juntar com o meu churrasquinho grego. E o doutor João lá, né? O doutor João é o doutor André. Demais. Então tem que cuidar. A gente tem então a gente tem muitos. A gente vai em muitos lugares. E esses dias eu estava com a Lígia numa casa de idosos. Foi muito legal também. Então a gente não era na minha casa, era de outros idosos. Então é muito legal. Você que é músico, nos procure, fale com a gente. Tem espaço para o seu violão, para o seu ukulele, sua gaita, seu violino. Qualquer instrumento a gente aceita. Será bem aproveitado. Será bem aproveitado. O Eros mesmo está tocando agora carrom com a gente. Então a gente leva um carrom. Então é bem legal. Exato. Olha, gente, eu quero agradecer de novo, né? Mais uma vez a audiência de vocês, a visita dos nossos irmãos. Se vocês gostarem do programa, a gente vai continuar com o próximo quadro, com o segundo programa com os nossos irmãos que vieram, né? E a gente vai trazer outros profissionais também, de diversas áreas. Nós vamos ter a visita também de um pastor, né? Teólogo também. Nós vamos ter outras visitas também nesse mês. E também nós vamos trazer os jovens, né? Eu acho que é bom a gente também falar um pouquinho de diversos assuntos do que está acontecendo sobre a fé cristã. Mesmo assim, gente, eu quero agradecer de novo vocês por terem nos acompanhado nesse programa até agora. Se vocês quiserem, eu passo o contato para vocês, aí depois eu vou deixar o meu contato também, para a gente ir se falando. Se vocês quiserem o contato tanto do Júnior quanto do Washington, eu vou recomendar a página deles para vocês, tá? E também, profissionalmente aqui, fica a indicação também do Washington, né? Que ele trata exatamente dos assuntos da mente também, ele é psicanalista. E o nosso irmão Júnior também, como músico profissional e também produtor, tá, gente? Então, a gente tem muita coisa, muita visita que a gente vai trazer. Espero que vocês tenham gostado do programa. Um grande abraço, mas antes de encerrar, eu vou passar aqui para os nossos irmãos, tá bom? Eu quero agradecer, né, todo o pessoal do EMPA que tem nos ajudado. A gente conseguiu integrar também o pessoal da IBAB. O pessoal da IBAB também está super engajado com a gente, junto com o João Fernandes. Esse dia a gente recebeu a capelania na Igreja Batista Taberaba, foi muito, muito bom também, teve muitos frutos. Então agradecer esse pessoal. E o pessoal que sempre nos acompanhou, né? Pastor Sérgio, a Lígia agora está trabalhando, mas ela sempre esteve conosco. Elianai. Onipresente. A Elianai está em todos os lugares. Gente, vocês vão ver a Elianai em todas as nossas fotos. Elianai, a onipresente. E a gente brincou aqui bastante, a gente brincou sobre a minha escola, né, a Assembleia de Deus. Eu não posso deixar de agradecer também aos meus irmãos da Assembleia de Deus, onde fui 40 anos. Eita! Glória! Fui 40 anos na Assembleia de Deus.
tudo que eu sei de música hoje, tudo que eu sei, o homem que me tornei, aprendi com meus irmãos da Assembleia de Deus. Então, hoje estou há 6 anos na Igreja Batista de Itaberaba, né? E tenho aprendido muito também. Deus tem esses planos, né? Eu nunca me imaginei numa igreja perto onde eu moro, né? Eu ia para o Damasceno, no Jardim Damasceno, e hoje estou perto da minha casa, na Igreja Batista Itaberaba, onde Deus me levou. Mas eu falo com muito orgulho, assim, que tudo que eu aprendi de música e tocar, não sou aquele exímio tocador, mas tudo que eu sei, eu aprendi na Assembleia de Deus. É uma grande faculdade de músicos ali. Ali é uma escola muito, muito boa. Então, meus amigos e irmãos da Assembleia de Deus, especialmente do Jardim Damasceno, meu grande abraço aí. E lá tem muito músico. Quero ver vocês também um dia no hospital, hein? Então, meu agradecimento aí. E a Davar Podcast, né, por ter aberto essa porta aqui para a gente falar um pouco da nossa vivência, né, nos hospitais, e incentivar você a entrar também nesse propósito aí de fazer música onde muitas das vezes o pessoal não tem um espaço, não tem assim, um lugar diferente. Tocar em hospital é totalmente diferente. Só você indo para você ver. Então, para você saber a experiência. Tá? Então convido você, musicista, você que canta, não tem problema, tá? Se você for desafinado até batendo palma, a gente dá um jeito. Tem o João Fernandes que dá um jeito na sua voz aí. E a gente vai começar a fazer ensaios mais, para poder até trazer mais músicas e deixar o pessoal mais coeso, né? É tudo isso que ele falou. Gente, então eu quero agradecer de novo. Eu vou deixar aqui depois as redes sociais dos irmãos também, tá? Os canais deles também. Se inscrevam lá, falem com eles também. Tragam pessoas, porque para nós é muito importante a participação de vocês. E novamente aqui no finalzinho a gente vai deixar também um vídeo bem legal, um pouquinho do trabalho também deles, tá bom? E também a nossa música final do programa. Um grande abraço a vocês. Não sei o horário, uma ótima noite, um ótimo dia. Espera aí que eu vou passar pro... Ao vivo! Não, eu não posso esquecer. Pelo amor de Deus. Lógico, a minha família que tem me apoiado, né? Às vezes a minha esposa fala, você vai sair de novo. Eu saio de manhã, depois saio à tarde, depois saio à noite, né? Minha esposa, minha família que tem me apoiado nesse projeto. E não posso esquecer da Igreja Batista de Itaberaba. Família, amo vocês. Batista Itaberaba. Agora acabou. Pode encerrar. Então, gente, a gente vai seguindo aqui para a finalização do programa. Um grande abraço a vocês. Até logo, que Deus continue abençoando vocês. Não importa o horário. E falem da gente aí para os seus amigos. Se gostou, dá um like. E também lembra deles, tá? Vem participar da capelania, que é importante esse trabalho. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Já conheça Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso
nosso Senhor. É o amor que só quem já conhece a Jesus. Seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que